Paz, povo querido, tudo bem? Nesse Dia das Mães, me dá uma palavra para vocês sobre a nossa missão, né, como mães. E hoje tá cada vez mais difícil, né? Porque todos. Ai, perdão. De todas as formas, hoje a gente é bombardeado, né? Em como corrigir os nossos filhos, né? Em como educá-los, né? Há muitos experts na educação aí fora. Eles são bombardeados fortemente na escola, já desde pequeno, sobre ideologia de gênero, sobre, né, o jeitinho deles, às vezes carinhoso é confundido, né? O fato, às vezes, eles não se interessarem por ninguém também é opressor e confundido. Então, os nossos filhos passam por muitas situações difíceis. Mas como mãe, né, e vendo, né, as mães de hoje, né, eu vejo que a dificuldade maior tem sido em relação às crianças, né? Eu vejo muitas mães, infelizmente, negando a realidade do comportamento dos filhos, sabe? Não sei se para não se incomodar ou simplesmente para achando que se negar a ver e corrigir o que o filho tem feito, é admitir, né, aquilo que o filho tem demonstrado, vai sumir, ou simplesmente porque não quer realmente se incomodar, né? Não quer admitir aquilo que o filho tem se tornado, tem dado, né, indícios do que irá se tornar. E isso é muito grave, porque é de criança que eles começam. A criança, desde bebê, ela testa os nossos limites. Ela sempre testa os nossos limites. Agora, se a gente, desde bebê, quando ele tenta fazer algo que ele não pode, a gente já fala com uma voz firme, um não, ele já vai, opa, minha mãe não fala assim comigo, é sempre mimimi, sempre, né, aquela coisinha fofa. Se ela falou assim, é porque, né, já vai ficar assim. Mas se ele vai insistir em fazer aquilo ali de novo, porque a criança, ele testa os nossos limites desde bebê. E se ele tentar de novo, você dá aquele tapinha, né, você dá aquela coisinha mentirosa, aquela coisinha de leve também, porque, né, a gente tem que ter discernimento, não pode bater com raiva, não pode bater na hora do fervo, né, que daí a gente vai machucar. Mas a gente dá aquele tapinha já quando o bebê, porque ele vai perceber que se depois daquela voz forte ele não obedecer, vem o... E ele não vai querer que chegue lá, ele já vai parar na voz forte. Mas nós precisamos encarar a realidade do que os nossos filhos têm feito e dizer não. E se ele continuar fazendo aquelas pequenas coisas erradas, nós corrigirmos, né? Quando bebezinhos, depois quando maiorzinhos com chinelo, com outro tipo de coisa, porque a mão é feita para dar carinho, né? A gente não pode sair dando soco, dando tapa, de qualquer forma, porque isso realmente vai tornar apenas a criança revoltada, né? A gente tem que ter sabedoria, mas não é porque a gente às vezes veio de uma criação extremamente grossa e agressiva que a gente não tem que corrigir os nossos filhos, né? O meu filho, graças a Deus, eu pude educar muito bem, né? Quem conhece ele sabe que ele era extremamente educado desde bebê, desde pequeno, né? Desde que ele começou a falar pequenininho, ele já falava licença, obrigado, respeitava qualquer adulto, não era só eu. É algo que eu deixei muito gravado nele. Se um adulto falar contigo, você obedece, você respeita, porque eu acho o cúmulo do absurdo, né, as crianças hoje não respeitarem os adultos, ainda acharem que vão chamar os pais e os pais concordarem com o desrespeito da criança e não com a correção do adulto, né? Como eu ouvi essa semana, uma família inteira saiu de um local, saiu de uma congregação, porque foi chamada a atenção da criança. Olha que absurdo, porque eles estavam no estudo, né? E a criança provavelmente estava atrapalhando, enfim. Os pais se doeram e saiu a família inteira. Não é aqui dessa cidade, né? Eu ouvi de forma aleatória no lugar que eu fui, mas é algo que indigna, né? Porque toda a família vai perecer. Claro que eles pensam assim, ó, a igreja que perdeu, né? Uma família inteira, mas não. Se a correção não foi com falta de respeito, né? Porque a gente tem que corrigir, mas não tem que ser
humilhante, né? Não tem que ser grosseiro, tem que saber corrigir, né? Mas sem corrigir. Então, a família inteira é que acabou se afastando de um lugar, às vezes, que Deus tinha um propósito maior. E atrasou o propósito de Deus para sua vida e acham que estão certo, né? Porque correram de uma correção, né? Enfim, mas hoje a gente vê se os nossos filhos estão tendo ações tendenciosas a coisas erradas, pequenas mentiras, né? Às vezes tendo prazer em vendo, rindo, brincando, fazendo coisas que tá vendo diante de algo ruim para outras crianças, sabe? Quando eles acham engraçado o sofrimento de outra pessoa, acham graça de tirar sarro da aparência, da deficiência, da limitação de outras crianças, isso a gente não pode simplesmente ignorar ou achar inocente esse tipo de comportamento, porque isso é propagado aí fora. Mas se fossem os nossos filhos com doenças, com limitações, com aparências que não são comum a ponto deles tirarem sarro, a gente gostaria que o nosso filho fosse o motivo do sarro, fosse motivo de piadas, ainda que nós também passamos bullying na escola, né? Eu tinha lá os meus apelidos que eles me chamavam também, e a gente sobreviveu. A criança tem que lidar com esse tipo de coisa, mas você vê o seu filho fazer e você não corrigir como se, isso é coisa de criança, isso passa, não passa. Pelo contrário, ele se torna um adulto que vai continuar mentindo, que vai continuar tirando sarro de coisas sérias, machucando pessoas e achando que isso é normal, porque a infância dele toda ele passou assim, nunca foi repelido, nunca foi corrigido, nunca fizeram ele pensar que se fosse com ele, se ele gostaria que isso acontecesse, como que se ele faria, se colocasse no lugar da criança, quando ele sente prazer no sofrimento dos outros, ele vai fazer coisas erradas em proporções maiores e você não vai ter o que fazer, né? Ele vai, quando for para ele sofrer consequências como adulto, como jovem, vão ser consequências graves e sérias. Então nós temos a oportunidade de corrigi-los agora, quando crianças, nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes, para que lá na frente, porque assim, a adolescência, ele só vai botar para fora aquilo que você fez ou deixou de fazer com ele na infância. Se você foi um pai ou uma mãe omissa que deixou ele à vontade, sempre levando para aquela fala, é que criança, isso vai passar. Não vai passar se você não corrigir, vai passar se você corrigir. Se você não corrigir, se você não der disciplina e limites, vai só aumentar e só vai piorar. E é isso que vai acontecer. Conforme ele cresce, hoje é uma mentirinha pequena, amanhã vai ser uma mentirinha muito maior. E daqui a pouco ele tá fazendo coisas grandemente erradas, muito maior. Mentindo em proporções muito maiores. Provocando dor e sofrimento nos outros em proporções muito maiores. Então a gente precisa, e é orientado pela palavra corrigir agora, quando pequenos, encarando o fato de que sim, os nossos filhos podem ser maldosos desde criança. A maldade está no coração, a raiz está no coração do homem, desde que ele tenha entendimento do que é certo e o que é errado, que Deus já coloca em nós. Agora, se você está vendo indícios disso no seu filho já, porque eles têm sim, e eles testam os nossos limites, dê limites, dê disciplina, esse é o seu papel, para que isso não aflore, para que isso não se torne natural nele. Você corrige o caráter, você forma o caráter do seu filho, é na primeira infância, que até os 5, 6, 7 anos no máximo é que você está formando. Se você está deixando ele ser à vontade, ignorando as falhas de caráter dele, sem limite, disciplina e correção, quando ele se tornar adolescente e ali por diante você vai saber que você poderia ter corrigido e não corrigiu. E o caráter dele é formado na primeira infância. Então, abra os olhos para os seus filhos, comece a corrigi-los, comece a botar limites e disciplinas, mostre para eles que há consequência sim no que eles têm feito de errado, antes que seja tarde demais. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:15 da seguinte forma:
Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Isso é a versão à mensagem, ou seja, eles são inconsequentes, mas se a gente ensina que quando eles fazem algo errado, uma mentira, uma pequena mentira, uma desobediência, ou quando faz algo dentro de casa que não pode, a gente já ensina a correção, a vara da disciplina, algo assim, fala primeiro, né? Sempre a primeira opção é a conversa. Não resolveu, continuou tendo aquele tipo de atitude, a correção é a vara da disciplina, para que ele entenda que a consequência quando se faz algo errado, ele não cresça sem essa consequência quando se faz algo errado, é muito importante, isso é o que a palavra nos ensina. Aqui na NAA diz, Provérbios 22:15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, ou seja, a loucura do coração da criança, né? Essa vontade de fazer as coisas de forma inconsequente, de testar os nossos limites, está no coração da criança, entende? Agora, se você vendo esses indícios, quando ele começar a colocar para fora e testar os seus limites, fazendo coisa errada assim, não ignore. Seja realista, encare os fatos e corrija o seu filho na conversa mais dura, no falar mais duro, num tom mais duro. Inicialmente, e isso não é gritar, tá? É falar num tom mais firme, olhando nos olhos e falando num tom mais firme. Se ali não for suficiente para ela parar com aquela atitude, com aquela prática, você precisa sim recorrer à vara da disciplina. Isso está na palavra, não é eu falando. Não importa o que a sociedade aí fora fale, porque ela quer o seu filho indisciplinado mesmo. Ela quer o seu filho sendo, na adolescência, dominado já por eles. Porque se você criar um filho indisciplinado, é o que vai acontecer. Se você não corrigir, é o que vai acontecer. Se você não ser pai e mãe, que realmente sabe o que é melhor, que eles cresçam com essa mentalidade. Quem sabe o que é melhor para mim é meu pai e a minha mãe, não sou eu. Eu sou filho, eu obedeço os meus pais e a direção deles para mim. Eles sempre escolhem o que é melhor para mim. Lá na frente eles vão te agradecer, porque ao contrário do que a gente acredita, aquelas pessoas que param para educar e disciplinar são aqueles que mais amam, porque sabem lá no fundo que eles estão fazendo o que é melhor para eles. Eu tive essa experiência. Eu conheci uma menina que era totalmente indisciplinada por todos. Eu comecei a discipliná-la. Conversei com a mãe, conversei com a avó, falei que uma das duas tinha que tomar as rédeas, tinha que tomar a decisão de começar a discipliná-la antes que ela realmente passasse por algo muito pior, porque nem amigas no CI ela tinha. E o que aconteceu? Ela me amava, todo lugar que ela estava, ela se agarrava em mim, sempre foi muito apegada. Por quê? Porque eu realmente disciplinava. No aniversário dela, ela não quis dividir o brinquedo com uma amiga, só ficou agarrada com a outra e afastou uma. Eu falei que eu ia desligar tudo se ela não chamasse a outra e todas brincassem. E ela foi e todas brincaram e foi uma bênção. E assim é, Deus sabe de todas as coisas, Ele nos deixou ensinado que a gente tem que conversar, tem que ensinar e se não mudar a atitude ali desde a infância, da primeira infância, nós corrigimos com a vara da disciplina. E ali a gente forma o caráter do nosso filho, dos nossos filhos, como o de Cristo, conforme está na palavra, andando no caminho com eles em que se deve andar. Foi assim que eu eduquei o meu filho, eu posso falar, e todos corroboram, todos que conheceram meu filho sabem o quão educado ele era, o quão correto ele era. Não sou perfeita, cometi muitas falhas, me excedi algumas vezes, sempre voltei e pedi perdão quando eu errava, mas a gente sempre foi muito carinhoso um com o outro, sempre foi muito parceiro um com o outro, eu sempre fui de conversar muito com o meu filho, ser amiga no sentido de conversar, de confidencialidade, mas sem deixar de ser mãe e sempre apontar o que é melhor para ele, amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você entenda que é melhor encarar a realidade do comportamento do seu filho hoje, que tem acesso a muitas coisas, por isso fala muito mais e desenvolve muito mais coisas cedo do que realmente deixá-lo fingir que nada está acontecendo para que isso suma, não vai sumir, só vai piorar, só vai maximizar. Então comece hoje o trabalho que é educar, corrigir, exortar e disciplinar e impor limites nos seus filhos hoje, na primeira infância, para que você colha bons frutos já na adolescência, na juventude e na fase adulta, porque o caráter se forma agora, amém?